Olha essa história, minha gente. Estamos de volta aqui com Cidade Alerta Sergipe, uma gestante de 20 anos que teve morte encefálica constatada em abril após ser vítima de um tiro na cabeça no Lamarão, aqui em Aracaju. O parto foi realizado na noite desta quarta-feira. De acordo com a Secretaria da Saúde de Sergipe, este foi o primeiro caso realizado no estado. O feito é considerado extremamente raro. Ao vivo, o repórter Lucas Moura vai contar outros detalhes para a gente. Parece um milagre, né, Lucas? Mas a gente precisa, como eu falei no iniciozinho do programa, reverenciar, parabenizar o incansável trabalho desses profissionais de saúde, né? Boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, Mariana, boa noite também a todos que nos acompanham. Eu acho que você foi muito precisa em suas palavras, Mariana, porque de fato a gente sempre traz, e obviamente é o nosso papel como comunicadores, problemas que a gente percebe e que são evidentes dentro do Sistema Único de Saúde sergipano, dentro do SUS, no Hospital de Urgências de Sergipe, na maternidade de Nossa Senhora de Lourdes de Sergipe, também não é diferente, mas neste caso especificamente é um caso que nos mostra o quanto às vezes o que impede os médicos de trabalharem de forma melhor é a ausência da estrutura e não a ausência de capacidade técnica, porque de fato nós temos equipes fantásticas de médicos nessas duas unidades hospitalares que eu citei. Este caso ele é um caso impressionante. O público de casa lembra, dia 17 de abril, no Lamarão aconteceu esse crime. A polícia, à época, classificou o crime como uma tentativa de triplo homicídio. Dois homens, eles chegam, passam em um veículo, as imagens são impressionantes, e eles pegam duas armas, cada um com uma arma naturalmente, e alvejam a tiros 3 pessoas. Entre essas 3 pessoas estão 2 homens e a Cauane, que é uma jovem de 20 anos. É importante frisar, entre esses 2 homens também está o companheiro da Cauane, que foi internado também e acabou morrendo. O outro homem, esse se safou com vida, teria recebido um tiro na perna e está aparentemente bem. Mas o homem, o companheiro da Cauane, o outro homem faleceu e a Cauane foi levada ao hospital. Foquemos nela agora. Ela é levada ao USI, dá entrada no USI ainda no dia 17. Ela estava grávida de 22 semanas de gestação. Imediatamente os médicos iniciam os esforços para salvar as 2 vidas, do feto que estava na barriga da Cauane e também dela, da Cauane. Esses esforços, eles se tornaram parcialmente em vão, porque 5 dias após o internamento foi iniciado o protocolo e constatado que a Cauane estava com morte encefálica. Em outras palavras, ela havia morrido. Não havia nenhuma chance mais de que ela voltasse à vida. Mas com o uso de alguns equipamentos, algumas funções do corpo da Cauane poderiam ser preservadas. E era muito importante naquele momento, para que a vida do bebê também não se perdesse, manter parte do corpo da Cauane funcionando. E isso foi feito. A gente sempre reforça, Mariana, os médicos sempre reforçam. É lógico que para a gente explicar, não sendo da área, fica um pouco complicado, mas um dia para um bebê dentro da barriga da mãe, em um dia ele se desenvolve muito mais do que se desenvolveria normalmente fora da barriga da mãe. O desenvolvimento ele é muito mais eficiente dentro da barriga da mãe. E os médicos naquele momento optaram por manter esse bebê dentro da barriga da mãe o máximo possível. Qual era o objetivo? Justamente permitir que esse bebê se desenvolvesse o máximo possível para que quando ele fosse retirado da barriga, ele pudesse ter mais chances de sobreviver. Essa foi a atitude tomada e de lá para cá nós tivemos exatas 3 semanas desde que a Cauane foi considerada morta encefalicamente e 3 semanas, portanto, durante 3 semanas esse bebê permaneceu dentro da barriga da mãe, mesmo com a mãe já sem vida. Veja que impressionante, parece coisa de filme. Eu vou continuar contando essa história, mas justamente para explicar esse procedimento de manter o corpo funcionando mesmo sem a mãe estar com vida, para que tudo isso fique mais claro ao nosso telespectador, eu queria chamar uma sonora que eu gravei mais cedo, uma entrevista que eu gravei mais cedo, o trecho da entrevista com o doutor José Edivaldo Santos. José Edivaldo Santos, ele foi um médico
médico muito importante durante todo esse processo, porque ele é cardiologista e é o coordenador do eixo crítico do USI. Ele que coordenou todo esse processo que foi necessário ser realizado. Vamos ouvir o que disse o médico. O desafio começou desde a chegada dela. Ela chegou com um ferimento muito grave, uma paciente muito grave já na admissão, e nós percebemos a possibilidade da evolução para a morte cefálica assim que ela chegou. 2 dias após nós constatamos a morte cefálica, mas o fato de ela estar grávida fez com que a gente vislumbrasse a possibilidade de levar a gestação dela até um momento em que o parto permitisse uma viabilidade fetal. Só que aí a gente somou 2 desafios. O primeiro, manter a gestação a termo, para que a gente pudesse fazer o parto com mais segurança, e o segundo, a manutenção dos órgãos dela, sem nenhum dano, para que possibilitasse a captação de órgãos para transplante. É um desafio muito grande manter uma paciente tecnicamente morta durante tantos dias, sem nenhum dano funcional. E a prova que não houve nenhum dano foi exatamente a captação dos órgãos para transplante. Então, esse trabalho árduo de toda a equipe multidisciplinar, favoreceu com que a gente conseguisse esse desfecho tão favorável. Essa é a situação, é impressionante, a gente chega a arrepiar, Mariana, imaginando todo esse contexto. Um bebê que mesmo depois da mãe morta permanece dentro da barriga com as funções do corpo, algumas dessas funções, em atividade para manter o bebê em desenvolvimento por 3 semanas. Foram exatas 3 semanas. O parto foi realizado ontem. Uma verdadeira operação foi montada para transferir o corpo da Cauane com o bebê do Hospital de Urgências de Sergipe para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é a maternidade referência em casos de risco aqui em nosso estado. É importante dizer que o parto ele foi um sucesso. O parto foi um sucesso, mas nós estamos tratando de um bebê que nasce com apenas 25 semanas e 2 dias de gestação, então é considerado um bebê em situação prematura, um bebê extremamente prematuro, inclusive, e que com certeza iniciará agora uma segunda etapa da sua luta, que é a luta para poder permanecer viva. Diante dessa situação, Mariana, a vida ela surge da morte da Cauane, pelo nascimento da sua filha, obviamente, trata-se de uma menina, mas a vida ela também é passada à frente através dos órgãos da Cauane que chegarão a outras pessoas. O trabalho dos médicos do USI, ele foi tão bem feito que a Cauane o corpo dela, a parte do corpo dela pôde ser doado, órgãos dela puderam ser doados. Nós temos, por exemplo, o registro de que o fígado e o rim direito dela foram enviados ao estado de Pernambuco. O rim esquerdo foi enviado ao estado de Ceará. Um avião da Força Aérea Brasileira foi colocado à disposição para poder fazer o transporte desses órgãos. As córneas dela serão transplantadas aqui mesmo, em nosso estado, no estado de Sergipe. Então, de uma morte, uma situação triste, várias vidas acabam sendo prolongadas e uma surge dessa pequena garota que, inclusive, conversei mais cedo com a tia da Cauane, a tia de 2º grau, podemos dizer assim, dessa pequena que nasce, e ela me disse que a pequena já tem um nome e esse nome já foi escolhido, Vitória. Não poderia ser um nome diferente. Este caso ele é muito emblemático e emblemático especialmente porque a literatura médica até o ano de 2021 ele havia registrado 35 casos de situações desse tipo no mundo, 4 deles no Brasil. Mas é o primeiro caso da literatura médica, Mariana, em que há o registro de um parto realizado com alguém com morte encefálica e associado ao parto a doação de órgãos. Repito, do mundo, é o primeiro caso em que há essa combinação de fatores registrados pela literatura médica. Nós estamos diante de um caso inédito no estado de Sergipe e, quiçá, no mundo, viu, Mariana? Volto contigo. Agradeço, viu, Lucas, pelas informações.